Amém. Sim, glórias a Deus por isso, né? Queremos ver todos os irmãos, né, alegres e felizes por receber a palavra do Senhor nosso Deus, né? Nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Então, somente as Escrituras, né, que devem estar presentes, latentes nas nossas vidas e no nosso coração. O pregador dessa noite já falou hoje pela manhã, os irmãos estiveram aqui, já puderam ouvi-lo, né? Um momento gostoso, né? Nós estamos completando 120 anos de igreja presbiteriana independente em Agudos, né? E a nossa educação cristã, né, está completando também 120 anos este ano também. Então, a educação cristã, né, nosso seminário está completando 120 anos, então é um momento de gratidão realmente a Deus pela igreja, pela educação cristã na vida da igreja e que Deus possa assim nos alimentar através da sua palavra neste momento. Reverendo Marcos, por favor. Reverendo Marcos, ele é o nosso diretor do seminário de São Paulo. E ele que nos traz a palavra está com ele. Ele não é Boaz, mas quem acompanha é a Ruth, a sua esposa. Seja bem-vinda, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. É uma alegria ter o casal conosco. Os filhos ficaram, mas o casal está aqui para alegrar o nosso coração. Pedir ao presbítero Pércio que esteja aqui orando pela vida do nosso irmão. Vou só apresentar para você o presbítero Pércio, ele é o homem da intercessão. Ele chega aqui antes da escola dominical e antes do culto para interceder pelos momentos do nosso culto. Querido Deus, bondoso Pai, gratos encontramos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus. Vem abençoar, Senhor, o pastor, ó Pai, os Teus servos, Senhor, que ele já está, Senhor, preparado por Ti, ó Deus. Usa, Senhor, toque em nossos corações, Senhor, para que possamos, Senhor, desfrutar, Senhor, nesse momento tão precioso, ó Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, irmãs. Amém. Novamente quero externar a minha alegria de estar aqui com vocês, de conhecer a IPI de Agudos, nesse momento, nessa data tão especial, completando 120 anos de caminhada, 120 anos de história, 120 anos de serviço ao nosso Deus nessa cidade. Então me sinto muito honrado de estar aqui. Agradeço novamente ao reverendo Gilmar, reverenda Juliana, né, ao conselho da igreja pelo convite para estar aqui com vocês. Trago um abraço da IPI de Vila Carrão, ou IPI Vila, como nós a chamamos ali na zona leste de São Paulo, né, próximo a um solo sagrado que tem ali em São Paulo, na zona leste ali, que é o estádio do Corinthians, né? Tá bem de vizinhança, né? E trago também um abraço da FATIP, a Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se os pastores me permitem, vou falar um pouquinho da FATIP, deixei para agora à noite, porque muitos na Igreja Presbiteriana Independente não conhecem a nossa faculdade. Não estou falando só de conhecer ali em loco, né, fisicamente, ali no nosso prédio, ali nas dependências da FATIP, ali numa rua bem significativa para nós, na rua Genebra, número 180, né? Genebra, onde Calvino, né, fez toda a sua reforma ali, né, participou da reforma protestante no século XVI. E por isso eu gosto, aonde vou, né, eu gosto de falar um pouco da FATIP. Nós temos em torno de 600 alunos ali na FATIP, incluindo todos os nossos cursos. Nós temos curso de graduação em teologia, que é a graduação tanto EAD
ensino à distância, que o Guilherme está fazendo, como também a graduação presencial, ali, né, na FATIP, ali na Rua Genebra. Nós temos também o curso de pós-graduação, para aqueles que já têm um curso de graduação, então podem se inscrever na pós-graduação. Nós temos 5 cursos de pós-graduação em várias áreas, e vamos estar iniciando um novo curso no próximo ano, se Deus assim permitir, que é a História do Presbiterianismo. A História do Presbiterianismo. Quem está conosco nessa empreitada é o reverendo Weber, que esteve aqui pregando. Ele é historiador, eu o considero historiador da nossa igreja. E ele está conosco também, né, ali nos ajudando na produção dessa pós-graduação. Nós temos o nosso coordenador, que é o reverendo Esni Serene, né, e ele convidou o reverendo Weber para nos ajudar. E nós temos cursos de extensão. Esses cursos de extensão são cursos rápidos, cursos de 20 horas, 30 horas, 40 horas, que aí qualquer membro da igreja pode fazer, né? Não precisa de uma graduação. São cursos de capacitação de lideranças, de pessoas que querem conhecer mais da palavra de Deus, né? E de ministérios na vida da igreja. Então nós temos ali 12 cursos que você pode fazer, inclusive um sobre pregação expositiva, tá? Que não é só para pastor, pastora, mas para quem quiser pregar, aprender a pregar de forma expositiva. Tem também do reverendo Marcos Copesca, tem um curso muito bom ali de diaconia, né? Eu indico, o professor é bom, pode ter certeza, né? Tem curso na área de espiritualidade, tem de presbiterato, tem de secretariado para a igreja. Então há vários cursos que são oferecidos para abençoar a igreja. Então é só você entrar ali no site da FATIP, é www.fatip.edu.br, e você vai conhecer os nossos cursos, ou então entrar em contato lá com a gente, lá na FATIP, e nós estamos lá à disposição. Tem um time bacana ali, né? A Juliana conhece bem ali, né? E um time que está pronto para te ajudar e te fornecer todas as informações, e assim você pode fazer esses cursos. Além disso, nós temos também ainda a complementação teológica, ou seja, daqueles que fizeram um outro seminário ou uma outra graduação em teologia em uma outra faculdade de igrejas históricas. Aí então procuram a FATIP, encaminhada pelo presbitério, e ele faz ali um ano e meio de complementação teológica para poder se apresentar ao presbitério e aí passar pelos exames e ser licenciado e posteriormente ordenado. Então nós temos ali realizado esse trabalho. E repito aquilo que falei de manhã, a FATIP é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Não é de um grupo de pessoas, de docentes que ali estão. Não, a FATIP é de toda a igreja, tá? Então a igreja precisa conhecer a FATIP, precisa orar pela FATIP, precisamos muito das orações. Nosso irmão intercessor interceda sempre pela FATIP, precisamos disso, né, para que possamos continuar o nosso trabalho ali com a graça do nosso Deus e glorificando o nome do Senhor. Então é isso. Mas eu vim aqui para compartilhar da palavra de Deus. Eu vim aqui para estar com os irmãos e irmãs, nos alegrando pelos 120 anos da igreja aqui, por que não dizer da nossa igreja, porque somos uma igreja só. E eu quero falar de um tema que creio e julgo ser muito importante, mas que tem falado muito ao meu coração, né, de uns tempos para cá, que é a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. E quando falo unidade, não estou falando só da IPI do Brasil, estou falando do corpo de Cristo. Eu considero que Cristo tem uma só igreja e várias congregações, cada uma com um nome, algumas com nome até esquisito. Eu conheci uma igreja chamada Igreja Evangélica Pentecostal Irmã das Outras. Então tem assim,
Um pastor falou para mim que lá no Mato Grosso ele achou uma igreja chamada Igreja Batisteriana. Então, juntou Batista com Presbiteriana. São vários os nomes, mas nós somos uma só igreja. Cristo tem uma só igreja. E nós precisamos orar pela unidade do corpo de Cristo. Nós temos nos dividido por questões políticas, questões ideológicas, questões doutrinárias. E isso rasga o corpo de Cristo Jesus. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Que nós possamos orar pela igreja e trabalhar pela unidade do corpo de Cristo. E para isso eu convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias, ou procurar aí no seu celular, se você assim prefere, lá em 1 Coríntios capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 a 31. Primeira Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ouvir a leitura e acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele mesmo quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas?
Todos têm dom de interpretar as línguas, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Palavra do nosso Deus. Hoje nós vivemos tempos em que a igreja está sendo duramente questionada quanto à sua importância na sociedade. Seja por causa dos escândalos das pregações que vendem ilusões às pessoas, do controle que se fazem muitos líderes da vida das pessoas. Temos também um fenômeno religioso que cresce muito já há bastante tempo, que são os chamados desigrejados. Pessoas que dizem gostar de Jesus, mas não gostam da igreja. Pessoas que pegaram em algum momento da sua caminhada uma aversão à igreja institucionalizada, por abusos sofridos espirituais, ou porque não conseguiram perceber qual era o papel, a importância da comunhão da igreja. E por isso o tema interessa tanto aqueles que estão dentro da igreja, falar sobre a unidade, quanto também aqueles que não participam da igreja e que criticam a igreja por não compreender o que significa a igreja. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, desse texto na carta que o apóstolo Paulo escreve aos corintianos lá. Os corintianos não eram fáceis, desde aquela época. A igreja é um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivos. Será que é isso que é igreja? A igreja, será que é um lugar onde eu trato os meus problemas, as minhas dificuldades? Será que a igreja é um lugar que simplesmente me faz bem e eu me sinto bem? Irmãos e irmãs, eu faço parte daqueles que pode dizer assim, nasci na igreja. E posso dizer, nasci na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Lá na IPI de Ourinhos. Sou lá natural da cidade de Ourinhos. Então participo da igreja, da sua rotina, desde a minha infância. Foi na igreja que eu construí as minhas amizades, me envolvi com os seus problemas, ou seja, desde me conheço por gente, eu vivo a igreja. E eu creio que a igreja foi o lugar onde se deu a maioria dos acontecimentos que me formaram. Então, de certa forma, eu acho que não saberia viver sem a igreja. Eu amo a igreja, sou apaixonado pela igreja. Mas uma pergunta me veio à mente meditando sobre o corpo de Cristo e sobre a igreja. Para que eu preciso de uma igreja? Será que aquilo que eu experimento aqui na igreja, eu não conseguiria experimentar em outro lugar? Será que me tornei um dependente da igreja, que não consigo conviver comigo mesmo e por isso eu preciso dela? E responder a essas perguntas, irmãos e irmãs, foi mais que uma tarefa teológica, mas uma tarefa também existencial. Eu sabia que de alguma forma a minha identidade, o meu sentido de ser, pertencia à igreja. Eu sabia que não era apenas uma relação de dependência psicológica ou química. Sabia que mesmo sem conseguir explicar, eu necessitava, eu precisava da igreja. Certamente que não tenho dúvidas da minha conversão, da minha fé em Cristo Jesus, da minha crença na Bíblia como palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos. Mas tudo isso ainda não explicava o porquê de eu precisar da igreja. E aí entra o texto que nós lemos, o texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, falando da igreja e da importância do corpo de Cristo.
O apóstolo Paulo estava falando da igreja de Corinto sobre os dons espirituais. Se você voltar um pouco no capítulo 12, ele está falando, ele começa a falar dos dons espirituais, que são diversos, são muitos, e que são dados por Deus. Que os dons são derramados por Deus segundo a sua liberdade, segundo os propósitos de Deus para a vida da igreja. Para fixar isso na mente e o coração dos crentes da igreja de Corinto, ele então utiliza dessa metáfora do corpo humano. A igreja, ele diz, é o corpo de Cristo, e como um corpo tem muitos membros e todos eles contribuem e concorrem para o mesmo corpo, um único corpo. Relendo aí versículo 12 e 13, diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Portanto, devemos e podemos viver em plena comunhão no corpo de Cristo, porque o que nos une é o cabeça, o que nos une é maior do que todas as nossas diferenças, o que nos une é maior do que qualquer partido político, o que nos une é maior do que qualquer ideologia, o que nos une é maior do que qualquer doutrina, o que nos une é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Por isso nós podemos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar. E quando a Bíblia diz suporte, aqui é servir de suporte mesmo. Suporte para ajudar o irmão, ajudar a irmã, a lutar, a vencer as suas lutas, as suas dificuldades, as suas debilidades, as suas dúvidas. Perdoar uns aos outros. Ajudar uns aos outros, são os mandamentos de mutualidade que o Novo Testamento tem aos montes. São mais de 20 mandamentos de mutualidade, mostrando como deve viver o corpo de Cristo. E isso é a igreja que foi criada por Cristo Jesus e que aprendeu com Jesus Cristo como ela deveria caminhar. E por isso a igreja não é simplesmente, irmãos e irmãs, uma instituição, um clube, um lugar na qual nós escolhemos e cujas regras nós determinamos. Ela é, antes de qualquer coisa, um lugar sagrado que pertence a Deus e para o qual todos nós aqui fomos chamados e chamadas para fazer parte. Não fomos nós que um dia decidimos vir. Não fomos nós que um dia acordamos pela manhã no domingo e não tenho nada para fazer, então eu vou pertencer a uma igreja. Não, nós fomos escolhidas por Deus. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra e deve ser definida não por suas regras, não por suas normas, ou mesmo pelas suas doutrinas, mas pelo seu jeito de ser, pelo seu modo de viver. Olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o jeito de ser ou modo de viver da igreja está profundamente vinculado ao jeito de ser de Deus, que por sua vez afeta profundamente o nosso ser e a nossa relação com o mundo. Teólogos e pastores como Inácio de Antioquia, Irineu, Atanásio, lá no início da igreja, eles diziam: o ser de Deus só pode ser conhecido através de relacionamentos pessoais e do amor pessoal. Ser significa vida e vida significa comunhão. Comunhão. Em outras palavras, o ser de Deus é um ser em constante relação, em permanente comunhão. A comunhão existe a partir de Deus. É Deus que deseja, é Deus que quer. E por isso, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a unidade do seu povo. É a comunhão do povo de Deus. E a comunhão vem de Deus, não é o resultado de técnicas, de estruturas que promovem os relacionamentos, mas Deus mesmo é a causa dessa comunhão.
dessa união. A Bíblia nos revela um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que nós chamamos de Trindade. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. São distintos não apenas porque cada um é revelado dentro de um propósito nas Escrituras, definido no processo da salvação, Criador, Redentor, Santificador, mas porque em sua absoluta liberdade e pessoalidade amam e se entregam na comunhão, tornando-se um só Deus. Afirmamos que cremos num único Deus, porque cremos numa comunhão tão perfeita de amor e entrega, que não vemos 3, mas um único e indivisível Deus, onde a comunhão precede e determina o ser Deus. Deus é um ser em comunhão. Não há hierarquia na Trindade. Não há um que diz eu mando mais que você. Não há disputas na Trindade, eles vivem numa comunhão perfeita, porque é um só Deus que nós cremos. Esse é o mistério da Trindade, dessa palavra que não aparece, né, Trindade na Bíblia, mas que está lá no texto bíblico, que foi motivo de vários concílios na vida da igreja lá no seu início, e que afirmou que essa Trindade existe, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único, indivisível Deus, que vive numa comunhão perfeita. Portanto, a igreja como corpo de Cristo é um espaço de comunhão por excelência, porque essa comunhão vem, não de nós, mas do próprio Deus. Nós devemos participar dessa comunhão. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus para viver essa comunhão. E não deixar que as nossas diferenças, os nossos gostos, os nossos jeitos venham a dividir o corpo de Cristo. Segundo, que a igreja é uma unidade apesar de toda a diversidade existente dentro dela. O apóstolo Paulo diz assim: Deus colocou cada parte diferente do corpo como Ele quis. Veja bem, Ele fez cada um diferente. Mas Ele mesmo assim colocou junto, falou, vai dar certo. Só Deus mesmo, né? Só Deus para colocar gente diferente, pensamento diferente, gosto diferente, temperamento diferente, vontade diferente. E falar, vivam em comunhão. E eu vou promover essa comunhão em vocês. E para mim essa é a grande, me perdoa a expressão, a grande sacada do apóstolo Paulo aqui. Quando ele ensina sobre a igreja como corpo de Cristo. Somos diferentes, graças a Deus. Somos diferentes uns dos outros, graças a Deus. Assim como no corpo existem vários membros, cada um diferente um do outro, na igreja acontece a mesma coisa. A igreja não é uma uniformidade, onde todos são iguais, pensam iguais, gostam das mesmas coisas, não é assim. Nós temos algo que é essencial, nós devemos estar unidos naquilo que é essência, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, a salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos formas diferentes de cultuar, de vivenciar a nossa espiritualidade. E isso eu não estou dizendo só das outras denominações, dentro da IPI do Brasil, você vai em várias igrejas que são diferentes liturgicamente. E que às vezes nós nos espantamos e diz, mas cadê a unidade da igreja? Mas para mim a unidade não está na uniformidade de métodos, mas na uniformidade doutrinária. É isso que nós estamos unidos. Portanto, a igreja não é uma sociedade fechada, onde só entra quem pensa e age de forma igual. A igreja é lugar onde pessoas com criação diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, se encontram para viver a beleza da unidade do corpo de Cristo. E falando do corpo, mostrando que é nas diferenças que nós somos um, o apóstolo Paulo diz, se o corpo todo fosse olho, como nós poderíamos ouvir?
Se fosse corpo, se o corpo todo fosse só de ouvidos, como nós poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada um como Ele quis. Imagine uma igreja só de Marcos. Ia ser chato demais. Às vezes eu sou tão chato que se eu morasse sozinho eu fugia de casa. Que bom que não somos todos Marcos, mas somos de Guilhermes, de Anas, né, de Gilmars, de Julianas, né, e de muitos outros, não é, Dilmas, muitos outros, porque assim é o corpo de Cristo. Assim deve ser a comunhão, vivendo nessa diversidade, vivendo cada um pensando de forma diferente, mas concordando com aquilo que é essencial. Graças a Deus a igreja é formada por vários, e podemos pensar diferente sim, mas fazemos parte do mesmo corpo de Cristo Jesus. E aqui eu trago uma frase atribuída ao filósofo francês Voltaire, e ele dizia lá no século 17, 18, não concordo com uma palavra do que você diz, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-la. Ou seja, a igreja de Cristo é um lugar de liberdade. Porque onde há o Espírito de Deus, diz o mesmo apóstolo Paulo, há liberdade. Podemos ser totalmente ou radicalmente diferentes, mas somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Somos chamados por Deus para fazer parte do corpo de Cristo com todas essas diferenças, com os nossos pecados, com as nossas esquisitices, com as nossas manias, com os nossos pensamentos diferentes. O apóstolo Paulo diz, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Terceiro, todos são importantes, todas são importantes no corpo de Cristo. Versículo 21, Paulo diz, portanto o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O corpo de Cristo é formado por aqueles, como já disse aqui, e aquelas que foram chamadas, escolhidos e escolhidas por Deus. É um privilégio fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Agradeça a Deus por fazer parte do corpo de Cristo, porque não foi escolha sua, foi escolha de Deus. E Deus não escolheu porque nós éramos os melhores. Eu tenho consciência de quem eu era, mas Ele nos escolheu por amor. Porque o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não diz, se você obedecer eu te amo. Se você pensar igual a mim, eu te amo. Se você fizer isso, eu te amo. Não, Ele ama de forma incondicional. Ele ama inclusive aqueles que não concordam com Ele, que não querem saber dEle, que não acreditam nele. Esse é o amor de Deus. Por isso que o nosso entendimento é difícil de captar isso, de compreender isso. Porque nós pensamos com as nossas categorias. O nosso amor é sempre condicional. Né? Nós somos igual a música do Roberto Carlos, só vou gostar de quem gosta de mim. Mas com Deus não é assim. E por isso Ele nos manda amar os diferentes. Ele fala, o que caracteriza a igreja, ou vocês como meus seguidores, é amar os seus inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem. Abençoar aqueles que te amaldiçoam. Veja, nós conversávamos sobre isso, é um contrassenso. É algo que aos olhos humanos, a filosofia humana, tudo, é um absurdo. Como isso pode acontecer? Mas Cristo nos manda, e se Ele nos manda fazer isso, é porque nós podemos fazer, e Ele nos capacita para fazer, porque nós somos capacitados e vocacionados para amar. Ele jamais pediria algo que a gente não conseguiria fazer. Ele fez assim, e Ele disse, vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando amarem uns aos outros. Por isso,
né? Nós temos normas, nós temos Constituição, mas acima de tudo nós precisamos entender aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus coloca, que não cabe à liderança, aos membros da igreja decidirem quem fica ou quem sai da igreja. O critério para fazer parte da igreja não somos nós que determinamos, mas Jesus Cristo que escolheu e colocou no corpo aqueles que Ele mesmo quis. Segue a mesma regra dos dons espirituais. Não existe um dom melhor do que o outro. Todos são importantes no funcionamento do corpo. Quando Paulo diz, procure os melhores dons, ele está querendo mostrar à igreja e ensinar à igreja o seguinte: olhe para a igreja que você participa, veja quais são as carências de dons ali e procure então os dons que estão faltando e peça a Deus, porque é Ele que dá. Não é você que determina, não é você que decide, Ele derrama, se for da vontade dEle, se Ele quiser, a hora que Ele quiser, em quem Ele quiser. E aí você vai ser bênção no corpo de Cristo, porque está precisando daquele dom se manifestar ali no corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade que faz acepção de pessoas. Somos divididos por classes sociais, classes políticas, ideologias, religião, afinidades. Só entra no grupo quem se identifica com os pensamentos daquele grupo, o restante é excluído. Isso significa dizer que as pessoas não são importantes, mas eu sou importante, porque se todo mundo tem que ser igual a mim, sou eu que sou importante, eu estou cultuando a mim mesmo. Quando na igreja excluímos pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que vivenciam a sua espiritualidade de forma diferente, nós deixamos de ser igreja, corpo de Cristo, e nos transformamos numa sociedade fechada, sectária. Uma seita, onde os meus interesses estão em primeiro lugar. Quando eu amo alguém porque essa pessoa pensa igual a mim, na verdade eu não amo essa pessoa, eu amo a mim mesmo. Somos chamados a amar a todos e todas, inclusive aqueles que são diferentes. E aqui eu quero trazer um outro texto do apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 1 a 4, que ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, e tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E como eu disse já pela manhã, para Jesus, a vida é mais importante do que qualquer coisa. E portanto todos são importantes, todas são importantes. Inclusive aqueles que nós consideramos chatos, inoportunos, sem noção, que pensam diferente. No corpo de Cristo há espaço para todos e todas, porque Jesus morreu por todos e todas. Temos que aprender com Jesus que amou a Pedro, que o negou, que amou a Judas, que o traiu, que amou a Tiago e João, que estavam em busca de poder, querendo sentar um à direita e o outro à esquerda no reino. Ele amou a Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, amou o Gerazeno, que ninguém queria chegar perto, que ficava ali com correntes nos sepulcros. Amou a mulher que foi pega em flagrante adultério. Amou a Tomé, que duvidou até o último momento. Amou a Paulo, que perseguia a igreja. E todas essas foram chamados e chamadas para fazer parte do corpo de Cristo. Porque para Deus, todos e todas são importantes. São importantes. Concluindo, igreja como corpo de Cristo é o lugar onde aqueles e aquelas que tiveram um encontro com o Deus Trino experimentam uma conversão radical
dos seus relacionamentos. A igreja é o lugar onde a nossa natureza corrompida é transformada. Cada vez que nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós recebemos a dádiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da comunhão, do partir do pão e do beber do cálice, e com isso estamos reafirmando a nossa vocação comunitária. Porque não há ceia se não há comunhão. Comunhão com Deus, comunhão entre nós. E aí o eu se transforma num glorioso nós. Ao redor da mesa, a igreja encontra sempre a sua plenitude, o seu significado. Como corpo vivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Senhor da igreja. Por isso eu afirmo aqui, não é a igreja que precisa de mim, mas eu preciso da igreja para fortalecer a minha comunhão com Deus. Eu tenho tido o privilégio de pregar em muitos lugares, muitas igrejas, até fora do Arraial Presbiteriano Independente. E por deferência, muitos depois vêm cumprimentar, fala, a gente sempre escolhe o melhor sermão, que a gente acha, E aí vem cumprimentar, que bênção, pastor, que maravilha, aquela coisa toda. Tal. Só que quando eu chego em casa, a minha esposa não fala, que marido maravilhoso. O meu filho fala, que pai sensacional. Não fica falando isso, eles reconhecem isso, mas não fica me enchendo de elogio a todo momento, porque não precisa. Eles me conhecem, nós estamos juntos, eu os conheço, e a gente caminha junto com as qualidades e com os defeitos que nós temos. Por isso eu sempre afirmo, eu preciso da família e eu preciso da igreja para me tornar sempre humano, para reconhecer que tudo aquilo que eu sou, como dizia o apóstolo Paulo, é pela graça de Deus, e que eu sou parte do corpo de Cristo, e que eu preciso desse corpo, eu não posso viver fora do corpo. É na comunhão da igreja que eu vivencio e experimento a verdadeira comunhão com o Senhor. E aqui vou contar outra história. É uma história chinesa, que diz que uma família, o pai, o ancião, ele estava já à beira da morte, e ele então chama os seus filhos, eram 7 filhos, e ele então... os filhos se reúnem ao redor do leito, da cama do pai. E o mais velho então pergunta, pai, o que o senhor deseja que nós façamos? E o pai disse, eu quero que vocês saiam lá no quintal e cada um pegue um graveto, um pedaço de madeira, fino, e tragam aqui. Os filhos não entenderam, mas o pai estava ali pedindo e eles foram. Cada um trouxe. E agora, papai, dão todos os gravetos nas mãos do seu irmão. Melhor, desculpa, antes disso, eu estou dando spoiler, Ele falou, agora cada um quebre o graveto. E com muita facilidade, cada um quebrou. E agora, papai, agora eu quero que vocês saiam novamente, cada um pegue um graveto. E eles foram, trouxeram. E aí ele disse, agora entregue para o seu irmão mais velho. E o irmão mais velho pegou aqueles 7 gravetos. E o pai disse, quebre. E ele, por mais esforço que colocasse em suas mãos, não conseguiu quebrar. Porque estavam todos juntos. Assim é o corpo de Cristo. Se nós estivermos divididos, somos presas fáceis do inimigo. Somos quebrados facilmente. Mas se estivermos unidos, nem o diabo, nem as circunstâncias, nem o tsunami, nada vai nos derrubar. Porque estamos unidos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a IPI de Agudos. 120 anos, que venham mais 120 até a volta de Jesus. Se voltar antes, não completa. Mas se não voltar, completa. Mas que venham mais anos aí. E anos que vocês possam preservar a unidade do corpo de Cristo. Não deixem jamais que isso se perca, irmãos e irmãs. E aqui, se me permite abrir o coração, nós vamos entrar em eleição ano que vem. Não permita que isso divida o corpo de Cristo. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Jesus não morreu por isso. Que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus, porque Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, da nossa fé. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado primeiramente pela Tua presença aqui junto de nós. Porque é a Tua presença que dá todo sentido, todo colorido, todo significado a tudo aquilo que fazemos aqui. Sem a Tua presença nada somos e nada podemos fazer. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu corpo aqui presente, pelo Teu corpo que congrega neste local, pelo Teu corpo que se reúne aqui, pelo Teu corpo que serve aqui, ó Pai, nesta cidade. Te louvamos por esses 120 anos. 120 anos de história, de caminhada, de serviço ao Senhor, servindo também ao próximo. Te agradecemos, ó Pai, por homens e mulheres que desde o seu início estiveram firmes nas Tuas mãos, preservando a unidade do corpo de Cristo, servindo ao Senhor, para que chegasse até este momento e nós aqui nesse mês comemorássemos 120 anos. Te agradecemos, ó Pai, por essa geração que tem a responsabilidade de dar continuidade a este legado, a esta história tão linda da Tua igreja neste local. Te agradecemos pelos pastores da Tua igreja, reverendo Gilmar e a sua família, reverenda Juliana, a sua família. Te agradecemos pelo conselho da igreja, que formam todos ali a liderança da Tua igreja, na administração da Tua igreja, as suas famílias. A diaconia da Tua igreja, que ela instrumentalize, que ela fomente, que ela, ó Pai, possa capacitar a Tua igreja para viver de forma diaconal. Te agradecemos, ó Pai, por cada liderança da Tua igreja, cada membro da Tua igreja, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, adultos, da terceira idade, ó Pai, porque todos e todas são importantes, todos e todas fazem parte do corpo de Cristo, e o Senhor, ó Pai, colocou cada um deles e cada uma delas aqui para servir ao Senhor. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. E que nada, ó Pai, venha dividir o corpo de Cristo, mas que possamos estar unidos numa só fé, num só batismo, num só Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês e até, quem sabe, uma próxima estaremos aqui.